Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre, agora sim, a chegada do lateral direito Lucas Marques para a sequência da temporada, visando principalmente a Série C do Campeonato Brasileiro. Após ser anunciado ainda pelo Leão no mês passado, em fevereiro, não foi concretizada a sua negociação por conta de alguns problemas clínicos. Ele retornou para o Guarani, onde se recuperou, inclusive fez 2 partidas no Campeonato Paulista, uma delas como titular, agora sim 100% fisicamente, retorna para o Leão na disputa principalmente da Série C do Campeonato Brasileiro. Como ele não atuou na Copa do Brasil dessa atual temporada vestindo a camisa do Guarani, acredito que também terá tempo hábil para sua inscrição no duelo contra o Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil. Fica a nossa torcida aqui também para uma classificação do Leão na Copa Nacional. Quero falar um pouco mais sobre o Lucas Marques, esse bom jogador, um achado da diretoria do Leão para a sequência da temporada. Eu acho que o Lucas Marques tem tranquilamente futebol até mesmo para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, não seria nenhum absurdo. Até porque na temporada passada, vestindo a camisa do CSA, foi um dos bons nomes do Azulão lá de Maceió. Mesmo com o rebaixamento, o CSA tinha um problema muito grande, principalmente na parte ofensiva, a falta de um camisa 9 centralizado. Mesmo assim, o Lucas Marques conseguiu contribuir, tem um bom cruzamento, uma boa saída de jogo também. Quero conversar com vocês sobre esse jogador no vídeo de hoje. 24 anos de idade, revelado nas categorias de base da Aparecidense. Quero falar sobre as suas principais características de jogo. Ele que tem 24 anos, 1,73 m de altura, é destro. Ele fez 2 gols de falta, com a camisa do CSA na disputa do Campeonato Brasileiro do ano passado, então é um jogador que a gente pode esperar algumas boas batidas na bola. Além disso, um bom cruzamento e aparece com muita velocidade nas beiradas do campo, aquele jogador que pede a passagem, sempre é um elemento surpresa em cima da marcação da equipe adversária. Então, um jogador que eu acho assim muito raro a gente encontrar aqui no futebol brasileiro, principalmente jogadores baratos. Não é de se negar. Se você torce para o Remo, para o Paysandu, para o Goiás, como eu, tanto faz, você vai enxergar uma carência enorme no seu próprio elenco ou dos outros, a respeito dos laterais, seja na direita ou na esquerda. Na minha visão, o Remo começando a Série C com o Leonan e também o Lucas Marques tem tudo para fazer uma boa competição e conquistar o seu acesso. Além disso, como eu falei para vocês, ele consegue ter uma boa velocidade, rapidez, explosão para chegar na linha de fundo, por exemplo, em um contra-ataque e ao mesmo tempo um bom cruzamento. É um lateral direito técnico, consegue sair jogando, tem um bom passe, uma boa visão de jogo também. Acho isso muito raro, porque geralmente esses laterais que correm muito, eles têm uma característica de um ponta, aquele cara que vai, porém não volta. Entretanto, pelo que eu pude observar do Lucas Marques, ele tem esse controle, consegue ao mesmo tempo marcar bem, principalmente ali na correria, porque não é um jogador muito forte, nem alto, como eu falei para vocês, Ele tem 1,73 m de altura. Na hora que ele vai, beleza, consegue agregar bastante. Na volta também, ele é um cara que costuma acompanhar muito bem a marcação, ou seja, mesmo sendo um cara forte, aquele cara que vai dar carrinho o tempo todo, ele é muito bom nas antecipações, recupera a bola e dá a sequência na jogada, principalmente buscando um contra-ataque. Além disso, dificilmente ele é superado na corrida naquela hora do 1 contra 1. Isso é muito importante também, esse vigor físico, esse fôlego para um lateral direito na disputa do Campeonato Brasileiro. Então, pelo que eu pude observar do Lucas Marques, eu gostei bastante por conta dessa sua versatilidade. Um jogador que ao mesmo tempo tem muita velocidade, explosão para contra-ataques, tem também, aliado a isso, um ótimo cruzamento e sabe criar as jogadas. Bons toques, bons aproveitamentos também em relação, por exemplo, os seus números na temporada passada, vestindo a camisa do CSA. Inclusive, vou deixar o seu mapa de movimentação na disputa da Série B do ano passado. Pode observar, muito bem preenchido, tanto na defesa quanto também no ataque, inclusive nas bolas paradas, nas batidas de escanteio e também na marcação de 2 gols na disputa do Brasileirão do ano passado, em cobranças de falta. Já falei então sobre a sua versatilidade em relação, por exemplo, aos seus concorrentes atualmente dentro do Leão, o seu xará, o Lucas Mendes, que vem sendo titular nesse momento com a camisa do Remo, e também o Rony, que pode fazer essa função como um lateral direito. O contrato do Lucas Marques, ele pertence ao Grêmio Prudente, equipe da 3ª divisão do Campeonato Paulista nessa atual temporada. O seu vínculo por lá vai até maio de 2025. A tendência é que ele seja repassado ao Leão até o final da Série C deste Campeonato Brasileiro, e aí sim, caso queira prosseguir, possa ocorrer algum tipo de negociação. Porém, esse contrato longo lá no Grêmio Prudente até a metade do ano de 2025. Para falar um pouco mais sobre a sua carreira, jogador que é jovem, tem 24 anos de idade, porém uma grande rodagem
no futebol brasileiro. Ele que nunca trabalhou com o técnico Marcelo Cabo, porém é sim um jogador conhecido pelo treinador que passou muito tempo, né, dentro do futebol goiano, no Atlético, no Vila Nova, também pelo próprio no meu Goiás. E o Lucas Marques, ele enfrentou o Marcelo Cabo desde quando surgiu ali na Aparecidense em 2017, no Jaraguá, numa boa disputa do Campeonato Goiano nas temporadas de 2020. Então, nosso vídeo hoje para falar sobre o volante Marciel, jogador do Caxias, que vem disputando muito bem essa atual edição do Campeonato Gaúcho, que atualmente ele tem 28 anos de idade, classificado também para a final do torneio, onde fará a grande decisão contra o Grêmio após vencer o Internacional nos pênaltis. O Marcial vem sendo um bom nome e, segundo informações lá do @empresáriojrb1 lá no seu Instagram, perdão, no seu Twitter, muito obrigado aí ao camarada, ele garantiu o seguinte, abre aspas, outro que vem negociando com o Paysandu é o meia/volante Marcial, ex-Remo, que atualmente joga no Caxias e deve atuar na final do Gauchão, fecha aspas, né, o que colocou essa informação ainda no começo dessa atual semana. O contrato do Marcial no Caxias vai até o final do Campeonato Brasileiro da Série D, já que a equipe do Rio Grande do Sul tem um calendário completo, né, nessa atual temporada, tendo a disputa do Campeonato Gaúcho, agora no primeiro semestre, e posteriormente também com a Série D do futebol nacional. Marcial que teve uma passagem no Remo na temporada passada, né, também em 2022, somando 24 atuações. Atualmente, nessa atual temporada, né, são 11 partidas, 7 delas como titular, ficou aí entrando, né, no caso, no segundo tempo, em outras 4 aparições. Ele foi expulso também 2 vezes nessa atual temporada, a última delas contra o Internacional. Ficou no banco de reservas e foi expulso após aquela confusão generalizada com o término da partida e a classificação do Caxias nos pênaltis. Além disso, em um jogo contra o Brasil de Pelotas, ele foi titular, atuou 85 minutos, né, e acabou sendo expulso também naquela partida. Depois que voltou das suas suspensões, demorou um pouquinho para recuperar a sua condição como titular. Mesmo assim, fazendo boas atuações, já um jogador experiente aqui no futebol brasileiro, com passagens também em outras grandes equipes, como por exemplo o próprio Corinthians, né, quando ele surgiu com muito destaque lá em 2015, no Cruzeiro, no Oeste, no Vitória, Ponte Preta, Juventude, Náutico e por último no Remo na temporada de 2022 e esse bom começo de ano atualmente lá no Caxias. Em relação, por exemplo, às suas principais características de jogo, vou deixar aqui também o seu mapa de movimentação na última Série B que ele disputou, no caso com a camisa do Juventude, na temporada de 2021, perdão, com a camisa do Náutico, né, em 2021, é um jogador de muita mobilidade, ele costuma atuar geralmente como um segundo jogador no meio de campo. Tem uma boa saída de jogo, é bem alto também, 1,86 m de altura, canhoto, então costuma atuar mais o lateral esquerdo, já ajudou bastante também nessa função, como um lateral esquerdo, né, um pouco mais defensivo, porém no meio de campo é um atleta que vai um pouco mais para o ataque, tem uma boa saída de jogo e também um bom controle, né, uma quantidade alta de acerto também dos seus passes e lançamentos em versões de jogo. Acho que é outra característica importante a respeito do Marcial. Não é aquele jogador de muita velocidade, de muitos dribles, né? Ou, por exemplo, grandes filuras dentro do campo. Não é um cara que vai dar aula nesse quesito. Porém, na saída de jogo, no toque de bola, nas finalizações também de longa distância, é um jogador que também arrisca muito assim, chutando de fora da área. Já marcou alguns gols também desta maneira com a camisa do Oeste. Então, é um jogador que, como eu falei para vocês, ajuda principalmente na parte ofensiva. Por ser um segundo jogador do meio de campo, ele não é tão defensivo assim como a gente pode imaginar, por exemplo, uma marcação de um primeiro volante, aquele cara que vai dar muito combate, muito carrinho para lá e para cá. Não é essa a principal característica do Marcial. Um cara que joga um pouco mais à frente, geralmente pisa também dentro da grande área, tem uma qualidade, por exemplo, para dar um passe final e também finalizações de longa distância. Uma pena, né, que nas últimas temporadas não vai conseguir ter uma regularidade durante a sua carreira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse bom jogador, um volante, um meia bem equilibrado, pode fazer uma função como um segundo homem no meio de campo, um terceiro, já atuou inclusive como lateral esquerdo, né, principalmente no começo da sua carreira. O que você pensa a respeito do Marcial? Na minha visão, poderia sim ser uma boa alternativa para a disputa da Série C.